Será que nós estamos revelando a Cristo? Ele está sendo gerado em nós para que nós possamos revelá-lo? Ou nós não estamos gerando Cristo em nós? Todo mundo bem? Graças a Deus. Queridos, estamos vindo aí de dias incríveis, né? Sexta-feira nós tivemos a nossa vigília, a vigília do encontro, que foi uma noite incrível. A gente nunca sabe o que Deus vai fazer, né? Eu tenho, nesses últimos dias, tem chegado tantos testemunhos, tantas coisas que têm acontecido, e isso alegra o nosso coração. Sexta-feira, nós tivemos a nossa vigília, saímos, né, mais tarde, fomos dormir de madrugada, mas é aquilo que eu disse, né? Cansados, mas não frustrados, cansados, mas abençoados. Ontem alguém estava compartilhando, coisa que é raro, né, acontecer, mas um homem que na madrugada foi batizado com o Espírito Santo, e ele disse que chorou a noite inteira. No outro dia acordou pela manhã, a esposa veio para a igreja logo de manhã, e ele não parava de chorar pela experiência, como ele foi visitado pelo Espírito Santo, quando ele foi tocado pelo Espírito Santo. Então, ele chorou a madrugada, chorava pela manhã, e aquela sensação incrível, né? Que mesmo a pessoa não se julgando merecedor, mas o amor infinito do Senhor, a sua misericórdia, né? Deus derramando o seu amor, do seu Espírito, e isso é incrível. Por que eu estou falando sobre isso? Porque sexta-feira próxima nós teremos a segunda. Sexta-feira próxima, às 23h30, nós teremos a segunda vigília do encontro. E por que Deus tem nos movido a isso? Você sabe, eu falei para vocês que eu estava na madrugada orando com a minha esposa, eu e ela. E aí, quando nós terminamos, eu sentei um pouquinho e fiquei só em silêncio. E aí Deus falou comigo que era para fazer para a igreja, era para trazer a igreja. E o que muitos viveram aqui, cada um tem o seu momento, né? Cada um tem o seu momento. Uns, o momento do louvor, foram tocados. Outros, no momento que nós nos dobramos aqui, nós nos prostramos de joelhos nesse lugar. Que delícia, né? Que delícia, o simples fato de dobrarmos os joelhos na presença do Senhor, numa madrugada. Então, não deixe passar e perder oportunidades como estas, porque eu disse que é uma coisa que o Espírito Santo tem falado muito forte ao meu coração. Muito, mas muito forte. E é parte também da mensagem que nós trouxemos. Quando nós estudamos a parábola das 10 virgens,
5 loucas e 5 prudentes, certo? As loucas, elas continuaram sendo chamadas de virgens. Não fala que elas caíram em pecado. Não fala que elas caíram em imoralidade. Mas por que elas ficaram de fora? Porque faltou azeite, elas estavam vazias. Não diz, o texto não diz, que elas se desviaram. Elas não se prepararam. Elas estavam vazias. O azeite mantém o fogo aceso. O azeite mantém a chama acesa. E eu disse, porque foi algo que realmente o Espírito Santo colocou no meu coração, que eu disse ainda, é vigília do encontro, né, a madrugada do encontro, mas prepare-se para encontrar-se com seu futuro. E quando, eu posso falar de 2 coisas paralelas. Eu posso falar de estar preparado para o que virá, porque não haverá tempo para se preparar. Quando uma luta chega, um problema chega, não dá tempo de você falar assim, vou correr para me preparar. Não tem jeito. Ou você está pronto, ou você não suporta. Mas, vindo para a parábola, eu trouxe algumas coisas que não terá tempo para se preparar. Não vai ter jeito da pessoa dizer assim, tanto para a luta, para o encontro com o noivo. Não tem jeito de dizer assim, deixa eu correr e me preparar para ser fiel. Não tem jeito mais. Ou você era fiel, já estava na condição de fiel, ou não tem mais jeito. Deixa eu me preparar. Agora eu vou desenvolver caráter. Não tem tempo. Ou você tem caráter, ou você ficou de fora. Não, deixa eu correr porque eu preciso de intimidade agora. Eu preciso de intimidade. Não tem jeito. Ou você já tinha essa intimidade, não tem tempo para buscar essa intimidade. Deixa eu pedir perdão. Não dá tempo. Eu tenho que estar pronto. Inclusive, eu falei esse perdão, não só perdão a Deus, mas hoje você tem aí com você as pessoas que talvez exista uma barreira e você tem permitido que isso continue, não vai dar tempo. Não tem tempo. Eu falei de alguém que ontem perdeu a mãe. Uma parada cardíaca, pronto. Não teve tempo para correr lá e falar assim, deixa eu despedir. Deixa eu pedir perdão por alguma coisa que eu tenha feito. Simplesmente, quando chegou lá, a mãe já estava morta. Ontem não, sexta-feira. Estava aqui na vigília, se enchendo, com a mãe morta lá. Só o corpo sendo preparado para ser velado no sábado. Então, tem muitas coisas que não vai dar tempo. E a gente não pode brincar com isso. Tem algumas coisas que às vezes a gente quer se enganar e achar que nós estamos seguros com isso. Semana passada, ou retrasada, eu fui visitar um grupo, são empresários, e presta atenção numa coisa, casas maravilhosas, empresa faturando milhões, carros, mas a pessoa está num quarto depressivo e não consegue sair, acabou. Não sai do quarto. É falta de dinheiro? É dívida? Não. Tem dinheiro? Financeiramente está instável? Está, totalmente. Não, mas ele está assim porque está endividado? Não. Porque depressão profunda é vazio de Deus.
Você sabe que a depressão começa com uma tristeza. E aquilo vai virando um câncer na alma. Então, não tem, se faltar a Deus, às vezes eu percebo algumas pessoas tentando se preencher com alguma coisa que não vai preencher. Uma hora a gente está envolvido com uma coisa, outra hora a gente está envolvido com outra, outra hora a gente está tentando fazer de uma forma, a gente está tentando fazer de outra, tentando se preencher. Não vai, senão em Deus. Então, nós precisamos, primeiro colocar assim, espera aí, o que não vai ter tempo para eu fazer? Não vai ter tempo de eu desenvolver comunhão, não vai ter tempo de eu ser fiel, não vai ter tempo de eu fazer oração, não vai ter tempo de eu pedir perdão, não vai ter tempo de eu tentar me abastecer, não vai ter tempo. Assim como, eu não estou falando só da volta do Senhor, não, estou falando de problemas também que, quando Ele chega, deixa eu correr agora me preparar. Não, eu preciso estar pronto para Ele. Eu preciso ser aquela imagem que nós colocamos aqui na madrugada, da estaca que está firmada na rocha. Eu estou firmado na rocha que é Cristo. A estaca que está firmada na rocha, ela não pode ser abalada. Isaías 7 diz, se vocês não estiverem firmes na fé, não terão onde pisar. E mais, ninguém pode comprar azeite por você. Não tem jeito. Quando as loucas foram pedir azeite emprestado para as prudentes, elas ouviram, não podemos, para que não falte para nós e para vocês. Comunhão não se pede emprestado, intimidade não se pede emprestado, unção do Espírito não se pede emprestado. Nós não temos como pedir emprestado. Ou nós temos para nós, E, como sempre falamos, a porta está aberta. Mas ela já está num processo se fechando. Ela já está se fechando. Não tem jeito. Você viu que bagunça que está o mundo? Você viu que uma faísca vira uma guerra mundial? Se avançar um pouquinho mais, vai virar. Falei a semana passada, os Estados Unidos tentou estrangular agora, e a China falou, se me atrapalhar, eu não tenho problema com o Irã. E o que está acontecendo? A gente sabe como vai ser. Você vê que o próprio Estados Unidos, que é uma potência, ele está desgastadinho, né? Uma hora guerra com um, outra hora guerra com outro, a hora que se levantar uma de verdade, ele não tem nem estrutura para se defender mais. Então, os sinais estão muito claros. E nós, como igreja, como é que nós estamos? Deixa eu começar aqui, a gente vai falando. Jeremias 2,3 diz assim, o meu povo cometeu 2 crimes. Diga comigo, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Espera aí, eu em vez de estar na fonte, bebendo da fonte, eu estou tentando cavar cisterna que está rachada, que não retém. É quanto coloca, é quanto ela vaza. Como é que é isso, bicho? Você vê, né? O meu povo cometeu 2 crimes, me abandonaram. O Senhor não estava falando de um povo que havia abandonado fisicamente, mas um povo que abandonou no coração. É o coração. Às vezes não é fisicamente. Quantas pessoas não abandonaram a igreja? Ou como muitos dizem, não abandonei o Senhor. Mas ele já não é mais a minha prioridade. Eu já não sinto mais, eu não tenho mais a necessidade de buscá-lo como eu buscava. E aí eu começo a tentar me preencher. É como às vezes eu falo, né? Às vezes tem pessoas que ele não busca como deveria, mas você vê ele tentando de alguma forma. Uma hora ele busca uma coisa, outra hora ele busca outra coisa, ele se envolve com um empreendimento, se envolve com um movimento, se envolve com coisa. Às vezes está até postando nas redes sociais, né? Tentando postar coisas bíblicas para se preencher. Nada disso substitui comunhão profunda. Nada disso.
Ah, eu tô evangelizando através dos meus posts. Tá não. Tá não. A gente evangeliza com a vida, a gente evangeliza em relacionamento, com testemunho. Então, quando o Senhor falou, é perder o foco de Deus. O povo não abandonou fisicamente. E esse é o nosso grande desafio. Por isso que o Senhor diz lá em Lucas, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Porque é você quem sabe que nível está teu azeite. Ou que nível está a tua lamparina. É você. Agora, ninguém pode buscar por você. Tem coisas que ninguém pode fazer por você. E às vezes, a gente sente isso, mas não consegue sair da estagnação. Hebreus 10, 22 diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Diga comigo, plena convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Consciência culpada. E tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Diga comigo, pois aquele que prometeu é fiel. Ou cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha que coisa, né? Por que fala retenhamos firmes a nossa confissão? A primeira coisa, a Bíblia diz que há uma diferença na vida do justo e do ímpio. Se existe uma coisa que a Bíblia deixa clara, existe a igualdade de oportunidade para todas. Mas a recompensa não é a mesma. Nem seria justo. Imagina, vamos falar sobre a fé. Nós estamos pagando um preço, renunciando à carne, renunciando à liberdade que temos para fazer o que queremos, renunciando ao pecado, renunciando muitas vezes horas de descanso, renunciando uma série de coisas, pagando um preço para servir a Deus. E no final de tudo é tudo igual, todo mundo vai receber a mesma coisa. Teria sentido isso? Sim ou não? Então para que nós vamos fazer isso? Se no final vai ser tudo igual. Mas a Bíblia diz que não é igual. E aí, a gente olha a comunhão, né? Ontem eu estava falando com os valentes aqui, né? Você olha, por exemplo, a história de Davi. A história de Davi, todo mundo, Israel era uma nação que servia ao Senhor. Ali estava diante da oportunidade, estava diante de todos os soldados israelitas, estavam diante da oportunidade de desafiar, encarar e cumprir com o propósito que o Senhor tinha com eles, que parte do propósito era realmente os filisteus, que eram inimigos do povo de Deus, né, não permanecer afrontando o Deus vivo e o povo de Deus. Só que a maior parte não teve nem coragem, nem ousadia, nem fé para enfrentar Golias. Não tiveram. Aí você olha um garoto que tinha comunhão, diga comigo, tinha relacionamento no deserto. Você vê, ele tinha relacionamento lá no deserto. Ele foi treinado no deserto, ele tinha comunhão no deserto, quando ele já tinha experiências com Deus no anonimato. Quando surge a oportunidade ali, e ele olha e vê aquele tanto de gente sendo afrontado 40 dias, 2 vezes por dia, 80 vezes, e ninguém conseguir se levantar, ele olhou para aquilo rapidamente, ele diz, eu enfrento. Mas por que essa convicção? Por causa do deserto, a comunhão que ele estava desenvolvendo antes. Você vê que é tudo igual? Não, não é tudo igual. A fé é diferente.
Mas a fé é diferente por quê? Relacionamento. Relacionamento. Se Davi fosse esperar ter de alguém, diga comigo, palavras de afirmação, ele estava morto. Porque quando ele viu tudo aquilo e ele teve coragem de enfrentar o que ninguém teve, o primeiro a afrontar ele foi o irmão dele. O primeiro a afrontar. E dizer para ele, você é um presunçoso, você veio aqui só para assistir a guerra. E ele não foi só para assistir. Ele não era mero espectador como todo mundo estava ali. Aí o segundo, quando ouve falar que ele tinha coragem de enfrentar, que chega ao rei, o rei manda chamar ele, olha para ele e já olhou para ele e diz assim, você não pode. Diga comigo, você é apenas um garoto. Você é apenas um garoto. Você não pode. Ele disse, eu posso. Eu posso, eu já tenho experiência com Deus. Eu já tenho experiências anteriores. Eu já passei por outras situações. Aí o rei tenta colocar nele uma armadura que nem o rei colocou. Porque se essa armadura fosse tão boa, ele tinha enfrentado Golias com ela, não tinha? Sim ou não? Não, ele falou assim, não vou colocar isso não. Não dou conta não, isso aqui não é para mim. Aí segundo passo, ou terceiro. Quando ele vai, o texto diz que Golias o desprezou, olhou para ele com desprezo. Diga comigo, ele foi desprezado. Depois de desprezado, Golias o amaldiçoou. Então vamos lá, vamos na linha aqui. As pessoas não te apoiam, família não te apoia, teus irmãos não te apoiam, ninguém te apoia. Muitos já desfaleceram. Alguém que deveria confiar em você fala, você não dá conta. Você é apenas um menino, você é apenas uma mulher, você é apenas alguém que foi gerado num lar pobre, você é apenas... Se você não tiver uma convicção muito grande, se você não tiver um relacionamento muito grande, se você não tiver o Espírito Santo na tua vida, que é o que aconteceu no capítulo anterior, o Espírito Santo entrou nele, você não dá conta. Que é o que acontece, nós vamos na nossa caminhada e muitos vão ficando no meio do caminho. Porque não dá conta. Porque tudo é espiritual. Você sabe por trás dessa guerra aí? Tem uma guerra espiritual. Tudo que nós estamos vendo aqui é espiritual. Não olhe para essa guerra como algo simples. Não, é o bem contra o mal. Tem uma guerra final. E só tem os seus instrumentos. Aí alguém vem e te amaldiçoa. Depois de amaldiçoa, agora te ameaça. Porque agora ele disse assim, eu vou cortar tua cabeça, moleque. Vou dar tua carne para as aves do campo. E a pessoa está tão cheia, tão revestida. É o que eu falei ontem. Tem coisa que você não fica conversando, não. Tem que se posicionar. Se ele ficasse de papo ali com Golias e não se levantasse e fosse enfrentar Golias, não tinha vitória, não. Eu vou contra ti. E eu vou em nome do Senhor. Você vai saber que não é por espada e por lança. Espera aí. Não é por espada. Sabe o que vocês estão acostumados a fazer para vencer? Não é com isso que Deus dá vitória, não. Eu vou em nome do Senhor. E hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. E Ele entregou, Ele cortou, Ele derrubou, e o texto diz que Ele cortou a cabeça. Ele pegou a espada e cortou a cabeça, porque não basta derrubar, tem que cortar a cabeça. Sabe o que significa isso? Quanta gente achou que derrubou um problema e o problema voltou mais forte? Porque nunca cortou a cabeça dele de verdade. Quantas pessoas achou que simplesmente, não, agora eu já venci, eu derrubei ele. Não, só derrubar, meu filho. O texto tem uma expressão que toda vez que eu leio, quando ele atirou a pedra, diz que caiu morto. Aí diz que ele pegou a espada e acabou de matar. Aí caiu morto, então por que eu vou acabar de matar? Não é verdade? Porque tem coisas que você tem que cortar a cabeça. Tem coisas que você... Peraí, qual é a única segurança que eu tenho que aquilo não vai se levantar mais? Cortando a cabeça. Porque só derrubar, ele vai voltar. Essa é a razão pela qual muitas pessoas
direto está enfrentando o mesmo problema. Porque nunca pegou realmente para definir isso, cortar a cabeça de uma vez por todas. E aí, a mesma coisa, né? Eu estou falando de resultado, a diferença entre o justo e o ímpio. Aí você olha as virgens, parece que é tudo igual. Gente, diga assim, as virgens parecia ser todas iguais. Não, não era. A lamparina estava falando que não. Vamos colocar assim, as virgens, todas elas da mesma fé, frequentavam a mesma igreja. Eram todas irmãs. Elas estavam esperando o mesmo noivo. Mas quando gritaram, o noivo está chegando, apareceu realmente quem estava pronto e quem não estava pronto. Tanto que o texto diz, as que estavam preparadas. As que estavam preparadas entraram para as núpcias, para o encontro. As que estavam foram comprar o azeite, não deu tempo. Pare para analisar profundamente o que não vai dar tempo para você se preparar. Seja situações que nós enfrentamos e vamos enfrentar, porque nós precisamos estar prontos. Guerra toda a vida teve, toda a história teve, está aqui, ó, eu posso ser um Davi, eu posso ser o exército inteiro de Israel que está tremendo de medo, borrando, sendo envergonhado e humilhado, servindo, dizendo que servia ao mesmo Deus. Ou eu posso ser um Davi. Eu posso ser uma das 5 virgens prudentes ou loucas, que eu estou tão envolvido com tantas coisas que eu não tenho tempo para abastecer minha lamparina. Porque tem coisas mais importantes. Ninguém vai abastecer a lamparina por você. Vamos na autorresponsabilidade? Ninguém vai buscar fé por você. Ninguém vai orar por você. A gente ora, intercede por você. Te ajuda em oração. Mas se encher, é com você. A gente não tem como terceirizar isso. Eu não tenho como ter comunhão com Deus por você. Tem coisas que não vai dar tempo. Espera aí, deixa eu agora ver se eu corro para aprender a discernir a voz de Deus. Não vai dar tempo. Não tem tempo para correr para eu discernir. Espera aí, deixa eu ouvir Deus falar comigo. Deixa eu... Não dá tempo. Eu tenho que estar ouvindo antes. Deixa eu correr para desenvolver integridade. Não tem tempo de você desenvolver integridade. Lembra dos 10 espias? 12, né? 12 espias. 2 entraram na terra prometida, 10 caíram no deserto. E o pior que os 10 que caíram no deserto, a sua família também caiu. A família caiu no deserto também. Porque 10 tinha uma promessa, 12, né? Os 12, com toda a nação, tinha uma promessa. Mas 10, grave essa frase, tá? Isso para mim é alarmante e assustador. 10 incrédulos contaminaram a nação inteira. Porque o relatório dos 10, dizendo que a terra não era boa, que a terra era a terra que consumia seus moradores, indo contra aquilo que Deus disse, contaminaram a maioria. A nação inteira estava chorando. Mas o lindo é que a descendência de 2 entrou na terra prometida. Eles entraram e a descendência entrou. Josué e Caleb, diga comigo, porque neles houve um outro espírito. Perseverou em seguir-me. Diga comigo, perseverou em seguir-me. Leia aqui, por favor. Plena convicção de fé. Eu posso resumir essa palavra e dizer assim, ó. O que é plena convicção de fé? Plena convicção de fé é que não me importa o que todo mundo está fazendo. Não me importa o que todo mundo está fazendo. Eu sei o que eu vou fazer.
Plena convicção de fé é você pegar os 10 falando o que não deve, contaminando, e 2 dizer assim, não me interessa o que vocês estão falando, se Deus se agradar de nós, Deus vai nos colocar nessa terra. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. Plena convicção de fé eu não sei o que as 5 loucas estão fazendo, eu sei o que eu vou fazer, eu vou abastecer minha lamparina. Plena convicção de fé parece que não aconteceu quando eu estava esperando, mas não interessa, eu tenho plena convicção de fé e sei, a minha confissão, porque fiel é o que prometeu. Eu não saio da posição, fiel é o que prometeu. Diga comigo, fiel é o que prometeu. Então, vamos fazer algumas perguntas, vamos perguntar a nós mesmos, o que eu estou fazendo com a minha vida? Estou vivendo de modo digno? Estou construindo algo que vale a pena? Estou cumprindo com o propósito de Deus? Para onde as minhas escolhas estão me conduzindo? Que tipo de pessoa eu sou? Tem uma pergunta muito bacana que eu faço há alguns anos, que cabe você refletir sobre ela, né? Que tipo de pessoa? Eu confiaria meus segredos a alguém como eu? Você é de confiança de verdade? Você confiaria os seus segredos a uma pessoa como você? Lembrando que todo mundo tem o seu de confiança, né? Você admiraria alguém que estivesse vivendo como você? Se você fosse Deus. Às vezes nós falamos assim, Deus, confia, estou esperando tantas coisas, mas por que Deus confiaria? O que eu estou fazendo? Porque tudo tem um propósito, né? Nós temos uma missão aqui, e essa missão envolve pessoas. Nós temos uma missão. Quando Deus nos chama, quando Ele chamou Abraão, Ele disse que através de Abraão todas as famílias seriam abençoadas. Então, a minha família está abençoando que família? Recrutando outros para a família. Porque Deus já tinha tudo, Ele só desenvolveu e nos chamou para fazer parte da família dEle. Ele está buscando isso, que a gente faça parte da família dEle. Família real. Aí eu posso estender. Você gostaria de um servo como você? Aí vamos para as coisas práticas do dia a dia. Você se casaria com uma pessoa como você? Por quê? Você confiaria as suas coisas nas mãos de uma pessoa como você? Você se casaria, homens, você se casaria com um marido como você? Você, com a personalidade que você tem, você se casaria com um homem como você? É só reflexão, não é para ficar gay, não. É você se colocando no lado da mulher. Mulher, você se casaria com uma mulher como você? Última vez que eu fiz essa pergunta, gostei muito da sinceridade das mulheres. Mas como é que o senhor sabe? Ela te respondeu? Algumas me respondeu no culto e outras me respondeu na live comigo. E disse, não me casaria com uma mulher como eu. Mas por quê? Pelo meu temperamento, meu comportamento, minha atitude. Então a gente tem condição de melhorar. Você gostaria de ter um pai como você? Você gostaria de ter uma mãe como você é?
Vamos pensar nisso, porque eleva a nossa régua. Agora, eu confiaria os meus segredos a uma pessoa como eu? Eu tenho um propósito, eu confiaria esse propósito numa pessoa como eu? Porque nós precisamos nos colocar do lado de lá também. Se a resposta for negativa, então a gente começa a ter a resposta para algumas coisas. Não adianta eu buscar culpados para algumas coisas que eu quero responsabilizar alguém. Não adianta. Já está diante de mim algumas respostas de coisas que eu preciso fazer. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Quando os outros discípulos disseram, vimos o Senhor, diga comigo essa palavra, quando os outros discípulos, primeira coisa, né, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não, diga comigo, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Mas se ele era discípulo do Senhor, por que ele não estava com os outros? O que ele estava fazendo? Com quem ele estava envolvido? Por que ele não estava no lugar certo, com as pessoas certas, esperando como o Senhor orientou que esperasse? Por que ele não estava lá? O texto diz que ele não estava com os discípulos. Os discípulos estavam. Ele, sendo um discípulo, ele não estava. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele disse, diga comigo, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, diga, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, diga, e não puser a minha fé, ou diga comigo, a minha mão no seu lado, não crerei. Ele estabeleceu o que ele tinha que fazer para crer. Se eu perguntasse assim para você, qual dos discípulos você mais admira e se identifica? Ninguém aqui dentro vai falar assim, o cara que eu tenho mais simpatia é Tomé. Alguém vai dizer isso? Porque Tomé é sinônimo do quê? Tomé é sinônimo do quê? Incredulidade. Tomé é aquele cara, é o do contra. Tomé é o questionador. Tomé é o seguinte, todos os discípulos estão falando o que eles viram. Eles viram, peraí, nós vimos. E o que ele está falando? Não, eu não acredito. Se fosse Jesus hoje, é igual todo mundo fala assim, os outros discípulos podiam virar para ele e falar assim, você está dizendo que nós estamos mentindo? Está dizendo que nós somos mentirosos? Não, é porque o cara era um incrédulo, era um questionador. Ele andou com Jesus, comeu com Jesus, viu milagre, viu curas, viu libertação, escutou, estava lá na ceia, escutando o Senhor falar pelo que ele ia passar, no terceiro dia ele ia ressuscitar, e ele, agora acontece o que ele está dizendo? Se eu não ver, se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo, porque ver não vai adiantar, eu preciso colocar o dedo lá. Está entendendo ou não? Sim ou não? Eu preciso colocar o dedo lá, onde estavam os pregos. Diga comigo, e não puser a minha mão no seu lado, porque o dedo também na mão ali, na marca dos pregos também, não adianta, eu preciso colocar no lado também, onde ele foi perfurado. Não crerei. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali. Tomé com eles, agora Tomé estava. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse, pôs-se no meio dele e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque seu dedo aqui. Ai, que vergonha, hein? Ai, que vergonha. Coloca o dedo aqui, Coloca o dedo.
Coloca o teu dedo e veja as minhas mãos, ó. Estenda a mão e coloque a mão no meu lado aqui, ó. E aí termina e diz assim, diga comigo, pare de duvidar, pare de duvidar e... Plena convicção não é você que estabelece, ele foi estabelecendo tudo que precisava acontecer para que ele acreditasse. Ele estabeleceu. Ah, não, se não acontecer assim, eu não acredito. Não, se não for dessa forma, eu não acredito. Ah, se não houver essa lista de exigências, não, eu não creio. Isso não é plena convicção de fé. Isso não é plena convicção de fé. Plena convicção de fé, eu nem preciso ver. O que Deus falou já é o suficiente. O que Ele falou, eu já estou enraizado no que Ele falou. Porque Ele é fiel para cumprir. Porque muitas coisas não vão acontecer na hora que você está esperando. Do jeito que você está esperando. Dentro do padrão de medida que você estabeleceu. E você só tem uma situação. Ou você fica com o que você está escrito, ou você vai perder a sua fé. Porque você estabeleceu. É mais ou menos quando você chega na igreja e você diz assim, se não aconteceu o que eu estou pedindo, então eu vou parar. Quero te dizer que você vai parar. Porque você estabeleceu o que precisa acontecer. Você não crê e fica com a palavra sabendo que vai acontecer. Seja hoje, amanhã ou depois da manhã, vai acontecer no momento certo, vai acontecer no momento que Deus entende que eu estou preparado. Até porque uma das coisas mais difíceis de lidar e suportar é o peso da bênção. É muito difícil. Quem tem prosperado, deixa eu dar um alerta para você. Cuidado para você não colocar sua confiança no lugar errado. Porque a única coisa que compete com Deus é mamão. Parece que eu estou seguro, parece que o futuro está seguro, parece não. Se Deus retirar o espírito dele de mim, é igual eu falei agora, você vai para a cama e você não tem força para levantar. Nem para administrar o que Deus colocou nas suas mãos. A Bíblia está repleta dessas histórias. Nabucodonosor era o homem mais poderoso da face da terra. Quando Deus tocou nele, o reino dele ficou, ele virou um animal. Foi pastar. Foi pastar. Porque só existe um lugar seguro. A gente, quando a vida começa a ficar muito fácil, parece que a gente pode descansar da fé, inclusive. Porque eu tenho segurança. Eu tenho dinheiro, eu tenho paz, eu faço o que eu quero, agora eu vou viajar. Eu tenho um problema sério com quem vive desse jeito, sabia? Porque quando você está muito vazio, você fica buscando alguma coisa. E você não vai encontrar. Uma hora você quer uma coisa, uma outra você quer, aqui não está bom, eu preciso viajar para lá, eu preciso viajar para lá, eu preciso viajar, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso comprar aquilo outro, eu preciso por quê? Porque minha alma está gritando e eu preciso encontrar alguma coisa que preencha a minha alma e eu estou buscando fora o que eu não vou encontrar. E vai chegar um momento que eu vou perder a esperança de tudo, porque eu estou buscando incansavelmente no lugar errado. Quem está entendendo? Nós temos um tempo curto para cumprir com um propósito. O noivo está chegando. Eu sei, a palavra está escrita e eu tenho plena convicção. Ah, mas está todo mundo fazendo. Eu não faço, porque eu tenho plena convicção de fé. Está todo mundo seguindo essa direção. Eu não sigo, porque eu tenho plena convicção de fé. É os 2 espias, é as 5 virgens. Porque eu tenho plena convicção de fé. Deixa eu ler outra referência bíblica.
diz assim: Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo? Primeiro, Elias não era inimigo de Acabe. Acabe era rei de Israel. Mas Acabe foi se perdendo. Eu o encontrei, ele respondeu. Por que você, diga comigo, por que você se vendeu para fazer o que Deus reprova? Olha a palavra. Elias falando para Acabe: por que você se vendeu para fazer o que Deus reprova? Porque todas as vezes que nós fazemos o que Deus reprova, ficamos com o que as pessoas aprovam e deixamos de fazer aquilo que Deus aprova, nós estamos nos vendendo. Buscando a aceitação e aprovação dos outros e fazendo o que Deus reprova, nós estamos nos vendendo. Vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes e eliminarei a sua família. Todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei a sua família o que fiz a Jeroboão, filho de Nebate, enfim. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Diga comigo: Jezabel, sinônimo de intimidação. Jezabel, na Bíblia, é o sinônimo de intimidação. Jezabel persuadiu Acabe. Acabe é o sinônimo do homem fraco. Acabe é o sinônimo do homem fraco, que se vende, que não tem plena convicção de fé, que quando é pressionado, cede, que quando é pressionado, seja por Jezabel, por um espírito de intimidação, ele se vende, ele faz o que Deus reprova. Acabe, o texto mostra, olha o que diz, 25, nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, porque ela o corrompeu, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Não, mas peraí, quando ele ouviu essas palavras, então ele se humilhou? Então ele tinha consciência que ele estava errado. Então ele tinha consciência que quando foi anunciada a desgraça, a punição que viria por causa da conduta dele, então agora ele fez o que ele tinha que fazer. Aí você vai falar assim: não, mas maravilhoso, ele se humilhou, mas ele não tinha caráter para sustentar as decisões dele. Daqui a pouco ele voltava de novo. Daqui a pouco ele voltava a fazer o que Deus reprova novamente. Não tinha, diga comigo, plena, o quê? Não, eu sei o que Deus aprova e eu não vou me vender. Seja Jezabel ou qualquer um que queira me pressionar, eu não vou me vender, eu sei o que Deus aprova. Mas está todo mundo fazendo, não interessa o que os outros estão fazendo, eu tenho plena convicção de fé, eu não vou fazer. Eu sei o chamado que Deus tem para mim. Eu não vou sair da posição. Mas ninguém está fazendo mais isso. Não interessa, eu vou fazer o que é certo. Eu tenho plena convicção de fé. O espírito de intimidação está aí. Jezabel é a personificação do espírito de intimidação. Por que as pessoas estão se vendendo? Para fazer o que as pessoas aprovam. Mas se eu não fizer, o que vão pensar de mim? E o que Deus pensa de você? Eu amo como as pessoas se decepcionam com esse mundo. Porque é a melhor coisa quando a gente se decepciona.
porque você vê o que vale a pena. Aonde nós precisamos estar. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Mudou. Então ele sabia o que tinha que fazer, gente. Ele sabia, espera aí, se a gente ouvisse assim, espera aí, vai vir juízo sobre você, o que você está fazendo? Você está se vendendo, você está fazendo o que é errado, você está fazendo o que Deus reprova, e vai vir juízo sobre você. Então, espera aí, eu vou mudar isso. Então eu sei, eu não quero colher isso. Só que o problema é que ele não tinha sustentação. Ele não tinha, lê lá, por favor. Não tinha plena convicção de fé. Sabe essas frases que a gente conhece, tipo, ninguém faz mais isso. Ué, e daí? Não é verdade? Ah, mas está todo mundo fazendo dessa maneira. Não interessa o que está todo mundo fazendo. Eu tenho plena convicção de fé. Por isso que todo mundo precisa ter experiência com Deus. Diz aqui, Paulo fala uma coisa muito importante. Diz assim, ó. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado, diga comigo, não é de origem humana. Sabe o que Paulo está falando? Ó, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Diga essa palavra, revelação. Você se lembra que tem uma expressão que eu uso muito aqui na igreja, que a palavra sai do altar para o coletivo. Não é verdade? Sim ou não? Mas ela chega no indivíduo de forma revelada. Ela tem que chegar aí com revelação para você. E é assim que ela acontece. Vocês estão recebendo a mesma palavra, só que cada um de forma revelada para você naquilo que Deus tem com você. Porque ela vem em pontos que são aqueles pontos que é com você. É Deus com você. Aí Paulo está falando uma coisa importante. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo. Como perseguia com violência a igreja de Deus. Diga comigo, perseguia a igreja de Deus. Eu perseguia com violência. E eu, com convicção, pautado na religião que eu vivia, eu acreditava que eu estava certo. Eu acreditava, então, eu perseguia com violência a igreja de Deus. E aí, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Era extremamente zeloso, diga comigo, das tradições dos meus antepassados. Espera aí, tradições, espera aí, o que veio lá dos meus pais, o que veio da tradição religiosa, eu era rigoroso com isso. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Então o que ele tinha consciência? Eu desde o ventre materno eu fui separado. Agora, ele se revelou a mim num momento quando ele se agradou a fazer. E aí, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Diga comigo, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Mas, o que ele está dizendo assim? O que está claro? Bicho, não estou entendendo nada que o senhor está falando. Está sim. Ele está dizendo assim, o evangelho que eu conheço hoje, foi pregado para mim por ninguém. A experiência que eu tive com Deus, me trouxe a revelação. E naquela experiência que eu tive com Deus, eu vi que toda a minha tradição estava errada. Naquele rigor que eu tinha com a religião, nas tradições religiosas,
Eu entendi que eu estava completamente equivocado, eu estava completamente errado. As tradições dos meus antepassados, a fé que os meus pais viviam, que os meus antepassados viviam, eu descobri por revelação. Porque agora eu tive uma experiência com Deus. Que experiência foi essa? Quando a luz brilhou, ele caiu pelo chão cego, porque Deus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então ele viu, ele teve uma experiência profunda, uma revelação profunda, do qual a sua fé, ele não precisou que, 3 anos depois que ele foi conhecer Pedro, então não foi Pedro que pregou para ele, não foi nenhum dos apóstolos que pregou para ele. Gente, eu prego para você, mas nada substitui a experiência que você tem que ter com Deus. Eu posso pregar para você, pastores podem pregar para você. Você precisa de uma experiência profunda com Deus. Você pode acompanhar as pregações da bispa, você pode ficar buscando lá as revelações que muitas vezes Deus vem de encontro com você, mas nada vai substituir a experiência, a revelação que você tem com Deus. É aí que entra a plena convicção do quê? É mais ou menos assim. Quantas pessoas, a gente vê tanta gente questionando algumas coisas. Se Deus cura hoje, se Deus batiza no Espírito Santo hoje, se acontecem os sinais como aconteceu no passado, só quem viveu pode dizer. Só quem viveu. Quem teve uma experiência de um milagre na sua vida, vai dizer, ele continua curando quando ele curava no passado. Quem foi batizado no Espírito Santo não tem como questionar. Não tem como questionar a experiência pessoal que teve com Deus. Quem foi visitado por Deus, quem teve uma experiência na sua intimidade com Deus. Quem está entendendo, por favor? Você precisa desenvolver uma plena convicção de fé. Ter as suas experiências. Agora, isso não vai acontecer do nada se a gente não busca. Ele se separou e passou 3 anos no deserto da Arábia, em relacionamento, sendo preparado pelo Espírito Santo, para depois de 3 anos vir conversar com os apóstolos. Inclusive tem uma coisa linda aqui que ele vai falar mais à frente. Versículo 18. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. E estive com eles 15 dias. Depois de 3 anos, 15 dias. 15 dias. O que ele está mostrando aqui, meu filho, é que o que ele teve com Deus e aquela experiência pessoal, que depois ele se retirou e foi ser preparado por Deus pelo Espírito Santo, valeu, acabou. E eu vou te mostrar uma coisa que impacta. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhe escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Todo mundo olhava para ele assim. Diga comigo. E glorificavam a Deus. De que forma? As pessoas, gente, isso é glorioso demais. Esse cara perseguia a igreja, esse cara perseguia os cristãos, agora ele está anunciando a fé que ele perseguia. Por conta do quê? Por conta da experiência pessoal. E não tem o problema de dizer assim, eu estava errado. Diga essa palavra comigo, eu estava errado. Eu estava errado na minha convicção, porque ele fazia tudo com convicção que ele estava certo. Ele perseguia os cristãos, ele perseguia a igreja, mas quando ele teve uma experiência pessoal com Deus, ele não teve problema nenhum de dizer, eu estava errado, tudo isso que eu ensinava estava errado, tudo que eu vivia estava errado, porque ele teve uma plena convicção de fé, uma experiência que gerou essa convicção de fé. Se você não tiver isso, quando o vento soprar,
Você vai para onde o vento está soprando. Você sabe que os tumultos que teve ali na crucificação de Cristo, a Bíblia diz que muitos estavam ali e nem sabia porque estava. Já viu isso ou não? Quando Paulo muitas vezes foi preso e estava entrando no pau, muitos estavam ali. Não sei nem porque nós estamos aqui, vamos fazer parte do movimento. Está entendendo ou não? Eu estava lendo algo sobre a história, sobre Pilatos, que inclusive aquela atitude de Pilatos, que era quando os religiosos trouxeram Jesus diante de Pilatos, ele tinha um poder de absorver, não tinha? Ele sabia que Jesus era justo, ele sabia que Jesus não tinha pecado. A mulher dele chegou e disse assim: não se envolva com isso, eu tive um sonho com esse homem, ele é justo. Não se envolva, não faça isso. Aí, o texto diz que Pilatos vem, fala, mas que crime ele cometeu? Não interessa, crucifica ele, crucifica ele. Ah, mas o que vocês querem que faça? O que vocês querem que faça? Aí escolheram Barrabás e crucificar Jesus, não é? Sim ou não? Aí ele vem achando que ele... Traz uma bacia aí para mim. Trouxeram a bacia, ele lava a mão e falou assim, ó, estou livre de sangue inocente, que a culpa caia sobre vocês. Estou lavando as mãos aqui. Isso não ameniza para ele, porque ele foi covarde? E eu estava lendo sobre tradição histórica, disse que só resistiram porque sabia que ele era covarde, porque ele já tinha uma experiência antes. Porque quando ele tentou fazer algo que o povo reprovou, trazer uma águia e colocar para dentro do templo, os judeus mais religiosos foram lá e foram questionar para que ele tirasse aquilo de lá. Ele chamou o exército e disse assim, se vocês não recuarem, eu vou decapitar vocês, eu vou matar vocês. O povo todo dobrou o joelho e falou assim, pode decapitar. Ele recuou. Então, já sabia da covardia dele. Já sabia que se persistisse, ele ia recuar. Ele não era uma pessoa firme. O que o senhor quer dizer com isso? O diabo já sabe da nossa. Ele já sabe que quando somos pressionados, nós recuamos. Quando muitos são pressionados, voltam atrás. Não tem plena convicção de fé. É conforme o vento sopra. É muito forte, porque vem agora aos Gálatas, por favor. Quando, porém, Pedro veio de Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Olha aqui para mim, por favor. Olha aqui. Paulo confrontou Pedro por conta de uma hipocrisia. Paulo está lá, Pedro com gentios. Vivendo bem. O judeu tradicional tinha a prática da circuncisão. O judeu tem a prática da circuncisão, que é a marca na carne, é a espécie de uma operação da fimose, como símbolo da aliança com Deus. Quando Paulo teve esse encontro com o Senhor, ele aprendeu e entendeu que a circuncisão não era só na carne. Não precisava disso, era no coração. Tinha uma aliança com Deus no coração. E aí, Pedro está lá com gentios, se relacionando com gentios, gentios não têm a prática dos judeus, né? Não seguem os rituais dos judeus, até chegar a alguns judeus tradicionais.
Quando chegou os judeus tradicionais, ele mudou, saiu de perto dos gentios. E agora já estava junto com os judeus e comportando como judeus. Aí, ele vem e diz assim, 13. Os demais judeus também se uniram a ele, diga comigo, nessa hipocrisia. De modo que até Barnabé se deixou levar. Gente, o que o senhor quer dizer com isso? Na frente de alguns você é um, chega a outros você é outro. Na frente de alguns você é o judeu, o praticante. Agora, peraí, perto desse aqui eu preciso de agir assim. Eu preciso mudar o comportamento. Por que ele confrontou Pedro? Porque ele tinha plena convicção. Peraí, se nós já tivemos um encontro com Cristo, se nós já passamos, não somos mais praticantes da lei, que ele vem e diz assim, quando vi o que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viver como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procuramos ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, diga essa palavra comigo, se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Espera aí, eu estou reconstruindo aquilo que eu destruí, eu estou voltando a fazer aquilo que a gente já não fazia mais, só para provar, para ser aprovados por alguns? Por isso, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, vamos lá, em voz alta, diga comigo, fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive. Lê em voz alta. Quantos de nós podemos falar isso? Eu estou crucificado com Cristo, não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Não prevalece mais a minha vontade, mas a vontade de Cristo em mim. Vou falar uma coisa que eu disse aqui na vigília, com muito amor, tá? Com muito amor. Receba isso com muito amor. Se muitos tivessem recebido o amor de Cristo de verdade, não há a mínima possibilidade de alguém que está cheio do amor do Senhor viver cheio de mágoa, de ódio, de rancor, com brigas, amaldiçoando os outros, falando mal dos outros. Não há a mínima possibilidade. Porque não há aonde o amor de Cristo entrou de verdade, que esse amor não nos contagie de tamanha forma, que nos impacte de tamanha forma, que não há a mínima possibilidade de permanecer em nós sentimentos como este. O ápice do amor, João 15, 13. Meninas, vê se vocês pegam aí para mim, João 15, 13, se eu não estiver errado. O ápice do amor, como diz João 15, 13, é a pessoa que é capaz de dar a vida pelo seu irmão. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Agora, Jesus transcendeu isso, porque ele não deu a vida por amigos, ele deu a vida por um povo pecador imundo, que não merecia. Ele não deu a vida, dar a vida por um amigo, tem gente que morreria por um amigo, mas já seria um mérito incrível, hein? Olha lá, hein? Olha lá, quem morreria por um amigo? Agora ele não morreu por um amigo, ele morreu por pecadores, ele morreu por um povo que injusto, um povo que merecia punição, um povo cujas práticas eram condenáveis. Ele morreu. Aí, olha,
Como nós podemos receber esse amor e ainda está tão cheio de sentimentos que nos contamina com barreiras, com divisão, julgando os outros? Muitas vezes, eu não suporto ver o fulano, eu não suporto ver o ciclano. Será que o amor do Senhor realmente entrou aí? Eu estou quase parando de vir na igreja por causa do ciclano. Eu não quero ir nem no culto, não estou nem com vontade para não ver a cara dele. Jesus amado, tem misericórdia de nós. É verdade ou não é? Você não caiu a ficha que essa é uma ação do diabo para te privar de você ser salvo? Porque a Bíblia diz que não vai entrar na Nova Jerusalém nada que contamine ela. Isso é contaminação. Não, mas o senhor não sabe o que ele fez. Mas a minha plena convicção de fé, que eu aprendi com Cristo, que eu aprendi com o que está escrito, eu aprendi com Ele, que eu devo andar em perdão, em amor. Não, ele não merece, eu também não merecia. Eu também não merecia. Que eu vou receber aquilo que eu estou plantando. Que eu sou justificado pela fé. Consegue entender, sim ou não? Você consegue entender que muitas vezes nós estamos mordendo iscas de Satanás? Você consegue entender que o alvo somos nós? Porque nós deveríamos estar exalando esse amor? Muitas vezes, eu tinha um vídeo para passar aqui ontem para os homens, eu não passei. Separa esse vídeo aí para mim, por favor. Muitas vezes, nós somos atacados, perseguidos. Amém? O que vai sair de nós? Será que não é uma oportunidade de sair da coisa certa de nós? Porque cristão não é pequeno Cristo? Sim ou não? Cristo, quando passou por tantas coisas sem merecer, como é que ele reagiu? Eu não gostei do que ele me fez. Eu não quero nem ver. Eu não estou nem com vontade de ir na igreja por conta do fulano. Você viu lá? Meu Deus, meus... Não faz isso. Será que nós estamos revelando a Cristo? Ele está sendo gerado em nós para que nós possamos revelá-lo? Ou nós não estamos gerando Cristo em nós? Será que eu estou em plena convicção de fé? Está o vídeo lá? Será que eu estou em plena convicção de fé? Não, é um vídeo muito simplesinho. Um senhor que foi pregar o evangelho e as pessoas pegaram e atacaram ele e apedrejaram ele. Ele estava sangrando e ele agradeceu por aquilo. Ele falou que Cristo sangrou por mim. Que privilégio eu poder sangrar por ele. Muitas vezes as pessoas que nos ferem nos fazem sangrar. Mas que privilégio. Que privilégio podermos. Tem ou não tem, gente? Tem? Libera aí, por favor. Eu continuei a falar para ele sobre Jesus e o que ele fez por mim. Então, um cara lançou uma pedra. Pedras começaram a atingir meu corpo. Estavam me atingindo uma atrás da outra. Minha testa doía mais e eu toquei minha cabeça e vi que havia um sangue vermelho. Este sangue era meu sangue pelo meu Jesus, que derramou todo o seu sangue por mim. Quando isso veio à minha mente e meu coração, senti uma alegria.
dentro de mim, a ponto de eu estar sorrindo por fora, embora estivesse dolorido, machucando. E eu mostrei a eles o sangue e disse: não estou bravo com vocês. Eu amo vocês porque Jesus ama vocês. Me sinto honrado por isso. É para Jesus. Ele não é só meu Senhor e Salvador. Ele é meu amigo. Não há amigo melhor do que aquele que entrega a sua vida pelos seus amigos. Fique em pé, por gentileza. Olha o que diz Hebreus. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Diga comigo, firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele prometeu. Pois em breve virá aquele que está por vir, para vir. Diga essa palavra: não atrasará. Grave que tem a hora certa, não atrasará. Mas o justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. O afastamento é para a própria destruição. O afastamento não é para destruição de outro, senão daquele que se afastou. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Não abra mão da sua confiança. Com seus olhos fechados, nós precisamos buscar, como Paulo, essa experiência que traz uma revelação tão profunda, tão verdadeira, que não precisamos ouvir a mesma coisa várias vezes. Paulo, a experiência dele foi tão profunda, que ele não precisou que ninguém mais pregasse para ele aquilo que já estava dentro dele. Ele não precisou ouvir inúmeras vezes aquilo que Deus revelou a ele. Nós precisamos de uma plena convicção de fé, que nós sabemos o que temos que fazer. Nós sabemos a nossa necessidade. Nós sabemos aonde devemos estar. Nós sabemos. Não adianta todo mundo ir para a mesma direção, porque eu tenho plena convicção de fé onde eu devo estar. Não adianta modismo. Não adianta Jezabel me pressionar, o espírito da intimidação me pressionar para que eu faça o que todo mundo aprova. Não, eu não vou fazer porque eu tenho plena convicção de fé. O espírito de intimidação, muitas vezes ele entra com medo, outras vezes com a necessidade de ser aprovado, ou medo de ser rejeitado. Mas eu não tenho esse medo. Eu sei aonde eu devo estar. Será que muitas vezes as pedradas que nós sofremos e sangramos por dentro é para o quê? Nos abatermos? Ficarmos feridos? Será que temos sido apedrejados pelo nosso Cristo? Pelo nosso Senhor, estamos sangrando por Ele?
Ou estamos sangrando por coisas que não valem a pena? Estamos sangrando com coisas que não têm recompensa. Não abra mão da sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Tem uma recompensa para nós. Tem uma grande recompensa para nós. Versículo 36 diz: vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. A plena convicção de fé, ela nos traz essa certeza que não aconteceu na hora que eu estava esperando, no momento que eu estava esperando, mas vai acontecer. Porque fiel é aquele que prometeu. A plena certeza, a plena convicção de fé, nós não perdemos a fé quando as coisas não vão ou não acontecem no momento que nós estávamos esperando. Nós estamos plantados e sabemos, no tempo certo, no momento certo. Pois o texto diz: pois em breve virá aquele que está para vir, e não se atrasará. Nós somos aqueles que vivem por fé. Está na hora de você dizer: Deus, eu preciso dessa experiência dentro de mim, que me traz essa certeza, essa plena convicção de fé. A plena convicção de fé não é se você está triste, ou se você está cansado, ou se você está passando por lutas. Você sabe na posição que você tem que estar. A plena convicção de fé nos traz esse posicionamento. Você não é movido pela carne ou pelas emoções. Você é movido por uma certeza que te move. Que sejamos como Paulo. Temos uma experiência tão profunda. É aí que a gente entende porque Paulo passou por tantos desafios, tantas vezes apedrejado, chicoteado, mas estava lá, na sua plena convicção de fé. Fala com o Espírito Santo e peça ao Espírito Santo que gere em você essa plena convicção de fé. Porque quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé? Diga a Ele: Espírito Santo, eu quero essa plena convicção de fé dentro de mim. Eu quero gerar essa plena convicção de fé. Eu quero estar pronto, Senhor. Eu quero estar pronto para tudo. Eu quero, Senhor, ser esse justo que vive pela fé e não se afasta de onde tem que estar. Eu quero ser esse justo que está no lugar certo, esperando com plena convicção de fé. Essa oração é sua. Diga a Ele: me ajuda, Senhor. Me ajuda a crescer no Senhor. Me ajuda a crescer na unção. Deus, eu quero ouvir Tua voz. Deus, eu quero experiências com o Senhor. Deus, se revele a mim de forma tão profunda. Paulo teve uma experiência tão profunda que as tradições caíram por terra. As suas convicções passadas caíram por terra. Fragrância celeste. Paulo teve uma experiência tão profunda que ele não precisou mais que alguém pregasse para ele, porque estava tão vivo dentro dele. Querido,
ninguém podia tirar mais aquilo dele. Paulo teve uma experiência tão profunda que a hipocrisia o incomodou ao ponto dele dizer: não está certo essa hipocrisia. Foi lá confrontar Pedro e dizer: não vamos construir aquilo que já destruímos, que Cristo destruiu por nós. Diga a Deus: eu quero o teu amor, Senhor, porque se o teu amor está verdadeiramente em mim, não há como não sair outra coisa de mim senão o amor. Não há como não sair de mim senão o amor, porque eu recebi do teu amor, mesmo sem merecer, Senhor. Mesmo, meu Pai, injustos, pecadores, homens de natureza pecaminosa, má, o seu amor nos alcançou, Senhor. O seu amor nos alcançou. Ô Espírito Santo, dê uma experiência a cada um. Gera essa plena convicção de fé, Espírito Santo. Não podemos ser aqueles que o vento vem e sopra e a gente vai na direção que o vento sopra. Não podemos ser uma Acabe, Senhor, que pressionado se vende para fazer o que o Senhor reprova. Não, meu Deus, nos livra de ser uma Acabe. Homens e mulheres fracos que estão cedendo, meu Deus, cedendo à pressão, cedendo a Jezabel, cedendo à intimidação, Senhor. Não, Senhor. Que sejamos um Paulo, que não sejamos, Senhor, como aqueles que têm cavado as próprias cisternas que não podem reter água. Que nós possamos beber da fonte, que nós possamos beber da fonte. Diga a Deus: eu quero da tua fonte, Senhor. Eu não quero cavar a minha própria cisterna, Senhor. Eu preciso, eu quero beber da fonte que é o Senhor. Oh Espírito Santo, vem ao nosso encontro. Oh Espírito Santo, vem ao encontro da tua igreja. Gera em nós, Espírito Santo, essa plena convicção de fé que não nos move do lugar. Que não importa o que está acontecendo, há uma certeza dentro de nós, há uma convicção dentro de nós. Que não importa para onde está indo os 10 espias, mas que nós sabemos que fiel é aquele que prometeu, que o Senhor vai nos colocar na terra prometida. Que não importa o que as 5 loucas estão fazendo, mas nós somos as 5 virgens prudentes, sensatas, que está abastecendo a lamparina, está se enchendo de azeite, que não deixa o fogo apagar, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Diga a Ele: eu preciso dessa plena convicção de fé, Espírito Santo. Eu preciso dessa experiência, Espírito Santo. Eu preciso dessa revelação. É a revelação que Deus vai dar a você, que vai gerar uma convicção tão grande, que não te tira do lugar, que não te move, que não importa o que está acontecendo, você está firme, você está esperando nele. Diga: eu quero essa plena convicção de fé. Oh Espírito Santo, vem. Assopra, Espírito Santo. Assopra sobre nós. Levanta uma igreja poderosa nessa terra, Senhor. Que nós sejamos essa a noiva, as virgens, que o fogo está aceso, Senhor. Que o fogo está bem aceso. Não está apagando, não. Diga a Deus. Diga ao Espírito Santo: me ajuda hoje.
Eu quero comprar azeite, Senhor. Eu preciso de azeite, Senhor. Ninguém pode comprar azeite por você. É você que tem que comprar o azeite. É você que tem que buscar o azeite. É você que vai botar fogo. Diga a Ele: eu quero fogo, Senhor. Eu preciso de fogo, Senhor. Eu preciso da tua unção sobre a minha vida, Senhor. Eu preciso, Espírito Santo do Senhor. Eu preciso da tua unção sobre a minha vida. Eu preciso da tua graça sobre mim. Eu preciso, Espírito Santo do Senhor. Diga a Ele: a minha alma grita pelo Senhor. A minha alma arde pelo Senhor. A minha alma grita pelo Senhor. Diga a Deus: vem ao nosso encontro, Espírito Santo. Assopra, Senhor. Assopra, Senhor. Assopra, Senhor. Assopra, Senhor. Não queremos ser como Acabe, que só se rende quando sabe que as consequências virão. Não, Senhor. Não, Senhor. Aleluia. Que a chama arda nos corações. Põe fogo em nós, Senhor. Põe fogo em nós, Senhor. Põe fogo em nós, Senhor. Põe fogo na tua igreja, Senhor. Põe fogo em nós, Senhor. Diga a Deus isso. Espírito Santo, põe fogo em mim. Não deixa o fogo apagar. Não deixa o fogo apagar. Você vai dizer a Deus: eu preciso de revelação, Senhor. Eu preciso de revelação como Paulo, Senhor. Eu preciso dessa revelação tão profunda que não importa o que eu aprendi, não importa as tradições, não importa o que eu acreditei veemente, não importa como eu vivi, mas a partir desse momento, Senhor, eu tenho tanta convicção dentro de mim. É tanta convicção que nada me move, porque eu sei que fiel é aquele que prometeu. Eu sei, Senhor. Eu sei. Eu não abro mão da minha confiança. Eu sei da recompensa. Eu sei do tamanho da recompensa. Não abra mão da sua confiança. Faz o que tem que ser feito. E lembre-se do que eu comecei no início da reunião. Tem coisas que não vai dar tempo. Então esteja pronto. Esteja preparado. Não vai dar tempo de crescer na fé. Não vai dar tempo de ser fiel. Não vai dar tempo de se preparar. Não vai dar tempo de pedir perdão. Não vai dar tempo de buscar o Espírito Santo. Não vai dar tempo de buscar intimidade. Mas hoje você tem tempo para isso. Hoje você tem tempo para se preparar. Hoje você tem tempo para investir no que vale a pena. Hoje você tem tempo para estar pronto. Se preparar para estar pronto. Faz isso. Faz isso, porque essa é uma palavra que nos deixa prontos. Nós não sabemos o que vem pela frente, mas seja lá o que vier, nós estamos prontos. É para isso que o Senhor está nos chamando. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas simplesmente estamos prontos. Estamos preparados para isso.
Tem uma recompensa para quem está pronto. Tem uma recompensa para aquele que tem a plena convicção de fé. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem ao nosso encontro. As evidências Aleluia. Adore a Ele e diga: o Espírito está aqui. Diga: Flua neste lugar, transborda o teu amor. aleluia. Nós chamamos, Senhor. Ah, nós chamamos, Senhor. Diga a Ele que você o ama. Diga a Ele que você precisa dEle. Diga: eu te amo, Senhor. Eu preciso do Senhor. Ah, como eu necessito do Senhor. Flua, Senhor. Flua sobre a tua igreja. Flua sobre o teu povo. Aleluia. Te me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre Vem, Espírito Santo. nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Teu reino. Ah, Deus, nós chamamos. Ah, Senhor, como nós chamamos. Nós precisamos do Senhor. Ah, nós precisamos do Senhor. Diga isso a Ele, diga. Vem sobre nós, te desejamos. Nós te desejamos, Senhor. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós. Vem, Senhor. Ame a Jesus. Adore a Jesus. Diga a Ele: eu te amo, Senhor. Ah, como eu preciso do Senhor. Ah, como eu preciso do Senhor. Santo, santo, santo és o Senhor. Santo, santo, santo és o Senhor, meu Pai. Queremos paz, queremos paz. Inunda, Senhor. Diga isso a Ele. Inunda a tua igreja. Vem, igreja. Tua casa. Você é a igreja. Diga a Ele: eu preciso do Senhor. Eu quero o Senhor. Diga a Deus: a minha alma grita pelo Senhor. A minha alma grita pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. Queremos paz. Queremos paz. Derrama azeite sobre nós, Senhor. Derrama azeite sobre nós. Derrama azeite sobre nós, Espírito Santo. Derrama azeite sobre nós, Espírito Santo. Derrama azeite sobre nós, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama azeite sobre nós, Senhor. Derrama azeite sobre nós, Senhor. Vem sobre Não nos deixa sem azeite. nós, te Não nos deixa vazios, Senhor. Acenda. Acenda o fogo em nós. Acenda, Espírito Santo. faz teu Inunda a terra. Aleluia. Adore. Vem, Espírito. Passa fileira por fileira. Visita corações. Visita, Espírito Santo. Visita. Visita, Espírito Santo.
Espírito Santo. Visita, Espírito Santo. É só você e Ele. Ninguém pode buscar por você. Ninguém pode desejar por você. Ninguém pode se preparar por você. Só diga: eu preciso, Espírito Santo. Eu preciso. Não me deixa vazio. Não me deixa vazio, Espírito Santo. Não me deixa despreparado. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Venha, nós te adoramos. Nós te glorificamos. Aleluia. Santo, santo, santo és o Senhor. Santo, santo és o Senhor. Adore a Ele, diga. Adore a Ele. Diga com toda a tua alma, de todo o teu coração. Mas o dele permanece. O dele permanece. É um reino que permanece eternamente. Ele é. Ele é. E Ele está vindo na glória com seus anjos ao encontro da sua igreja. Os reinos em vão, teu trono acima, Ele está, teu nome imutável, como um trovão. Adore, 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 adore. Adore e diga. Senhor. Aleluia. Aleluia. Receba a presença dele. Receba o amor dele. Receba a alegria na tua alma, no teu espírito. Receba. Receba. Receba a presença do Espírito Santo. Vitorioso és na tempestade. Ele está, Ele está. Aleluia. Os reinos em vão. Vamos estar prontos. Teu trono acima está.
manso és como um trovão. Não abra os seus olhos. Não abra mão da sua firme confiança. Lembre-se da recompensa, da grande recompensa. Esses dias eu terminei um trabalho e um homem veio até o altar e ele quis me dar um abraço. E ele disse assim a mim: bispo, o senhor lembra de mim? Eu falei: não estou me lembrando muito. Sua fisionomia não é estranha. Ele disse: eu sou fulano. Tive muitos anos aqui com a minha mulher, a fulana. Eu falei: me lembro. Ele falou: quero dar um abraço no senhor. Eu estou voltando. Eu falei: que alegria, seja bem-vindo. Ele falou: eu já estou vindo há alguns dias. Eu quis voltar, mas a minha mulher não quis. E agora esses dias ela teve um infarto e morreu. Naquele momento eu pensei comigo: Deus estava chamando. Eu não sei por que parou, mas ela não teve tempo para voltar. E ele disse, ela não queria voltar, ela estava com o coração fechado. E ela morreu. Mas eu voltei. Tem coisas que não dá tempo. Eu quero que você abrace quem é da sua família e diga: vamos estar pronto. Vamos estar preparados. Vamos fazer o que precisa ser feito. Que nós estejamos, nossa casa, nossa família, prontos para esse momento tão glorioso que a Bíblia diz que não é uma possibilidade, vai acontecer. Tire tudo que precisa tirar. Eu quero que nós, esses dias eu disse para você, eu estava em oração com a minha esposa, eu terminei a oração, eu falei: amor, que delícia a gente saber que nós vamos juntos para a glória, estaremos com o Senhor juntos, a nossa casa, a nossa família. Esteja preparado com os seus, que sejamos prontos. Meu pai e minha mãe têm mais de 80 anos. Minha mãe assistiu aquele culto que eu fiz do Maranata da semana passada. Ela disse que falava para o meu pai: Maurílio, vamos estar pronto. Vamos, porque eu quero muito que você esteja comigo na glória. Está chegando esse momento. Tira todo e qualquer barreira ou impedimento que possa te atrapalhar. Está chegando. Se tem alguém que você ama aqui, se importa com ela, vai dar um abraço nela e diz: vamos estar pronto, querido. Vamos estar pronto. Vai nela e diga: eu quero muito que você vá comigo. Eu quero muito que você esteja comigo nesse momento.
Famílias sejam abençoadas. a sua glória. Igreja, seja abençoado. Não dá pra comparar. Igreja, E a igreja seja abençoado. ao rei Sejam vai fortalecidos. celebrar. Sejam revestidos. Está tão perto este dia. Saia daqui com plena convicção de fé. Saia daqui com plena convicção de fé. Aleluia. O encontro do noivo com a Aleluia. igreja Será lindo. Será lindo. E ali nós Adore a Ele. adoraremos. Adore a Ele. Será tão lindo. Aleluia. O encontro do noivo com a igreja Louva. será tão lindo. Aleluia. E ali nós o adoraremos. Será Aleluia. tão lindo. Aleluia. Somos a geração que espera a sua volta. Nós somos. Rei Nós somos. da glória. Nós somos. Somos a geração que busca a sua face. Fortalece a tua igreja, Espírito Santo. Fortalece a tua igreja, Espírito Santo. Somos a geração Fortalece. do arrebatamento. Santo Deus. Enquanto esse dia não Aleluia. chega, traz avivamento. E traz o avivamento. E traz o avivamento. E traz o avivamento. Lindo. Lindo. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo. Aleluia. Dê para Jesus uma salva de palmas. A Ele a glória, o louvor, a adoração. E que nós sejamos essa igreja que está pronta, preparada. Aleluia. Louvado, adorado, glorificado seja o teu santo nome. Amém, amém, amém. Graças a Deus.